Está escrito no Salmo 1, versículos de 1 a 6, o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Esse versículo 6 eu vou repetir: pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Este salmo aqui, ele apresenta o exemplo da vida de dois tipos de pessoas e os resultados ou consequências das escolhas que essas pessoas fazem na vida. Este Salmo 1, eu acho um dos salmos mais poderosos e instrutivos da Bíblia. Eu gosto muito dele, porque ele estabelece uma clara distinção entre dois tipos de pessoa: o justo e o ímpio. Ele é um salmo, esse salmo é uma introdução à sabedoria de Deus, nos ensinando, nos instruindo como viver de maneira que agrade a Deus e de maneira que nos conduz à verdadeira felicidade. Ele fala sobre a maneira de viver e as consequências dessas escolhas. A mensagem central do Salmo 1 é que a verdadeira felicidade de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma jovem, de qualquer que seja a pessoa, a verdadeira felicidade vem de uma vida alinhada com a palavra de Deus, enquanto o caminho do ímpio leva à destruição, à perdição. E o Salmo começa com o versículo 1, logicamente, dizendo: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o Salmo começa com a expressão bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz, muito feliz, ou abençoado, muito abençoado. O salmista descreve aqui a pessoa que experimenta esta felicidade como aquela que se afasta de 3 atitudes negativas. 3 atitudes que não agregam valor algum a um homem que procura andar com Deus. Primeiramente, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Isso significa não seguir os conselhos ou a direção daqueles que vivem longe de Deus, ou seja, as tendências, as ideologias que nos afastam da soberana vontade de Deus. Isso permite que a influência deles guie suas decisões. O segundo ponto: não se detém no caminho dos pecadores. Aqui se refere a não participar das práticas ou dos hábitos pecaminosos, evitando andar pelo mesmo caminho daqueles que vivem em total desobediência a Deus. Pessoas descompromissadas, pessoas que não têm um vínculo com o Criador, pessoas que não andam com Deus. E o terceiro: não se assenta na roda dos escarnecedores. Esse termo descreve a atitude de zombar, ridicularizar e desrespeitar os princípios divinos. A pessoa bem-aventurada evita se envolver em conversas e comportamentos, em piadas desrespeitosas que envolvam o nome de Deus, a palavra de Deus ou algo relacionado ao reino de Deus. Imagine que você está caminhando por um bosque
E ao longo do caminho há três sendas. A primeira está cheia de pessoas sussurrando conselhos de desobediência a Deus. A segunda está cheia de pessoas praticando ações erradas. E a terceira está cheia de pessoas, repleta de pessoas zombando das coisas que são boas e verdadeiras. As coisas que Deus, os princípios que Deus pré-estabeleceu para uma vida alinhada com Ele, para uma vida feliz e bem-aventurada. A pessoa sábia, sensata, como o homem do Salmo 1, escolhe o caminho mais seguro. Ele não anda, não para e nem se junta a essas pessoas, mas segue outro caminho, um caminho mais estreito, mais seletivo, porém bem mais seguro. No versículo 2, o Salmo 1 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita 2 tempos do dia, ou seja, de dia e de noite. Aqui o salmista nos dá a resposta para a felicidade verdadeira. A pessoa bem-aventurada é aquela que não apenas evita o pecado, mas que se deleita, que tem prazer, que se satisfaz, que se alegra e encontra prazer na palavra de Deus. Essa pessoa medita na lei do Senhor, ou seja, ela contempla, ela reflete e, sobretudo, ela aplica os princípios bíblicos em sua vida. Não de maneira superficial, mas com profundidade, com propósito. Ela se dedica a isso dia e noite, reconhecendo que a palavra de Deus é essencial para a vida, mais do que qualquer outra coisa. Vamos imaginar aqui, irmãos, um jardineiro cuidando do seu jardim. Ele se dedica à terra, ele rega as plantas, ele cuida das raízes e ele protege daquilo que é ruim. Para ele, o jardim é a sua fonte de prazer. Da mesma forma, o justo se dedica à palavra de Deus, que é como um jardim de sabedoria e de orientação vindo de Deus para nós. Ele a rega com oração e reflexão, permitindo que ela cresça e dê frutos em sua vida. No versículo 3, o salmista diz que este homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite é comparado à árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Este versículo descreve a pessoa que segue a palavra de Deus como uma árvore plantada à beira de águas correntes. O simbolismo aqui é bastante profundo. Ele fala de uma árvore plantada, ou seja, refere-se a uma vida firmemente enraizada em Deus e em sua palavra. Uma vida que oferece estabilidade, paz e também prosperidade. Aqui diz que tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Uma outra comparação aqui é ribeiros de água. A água simboliza fonte de vida que nutre e dá vida à árvore. Assim, a pessoa que medita na palavra de Deus de dia e de noite é constantemente alimentada pelo Espírito Santo e pela sabedoria de Deus. Sabedoria esta propiciada pelas instruções que a palavra de Deus nos dá. E o terceiro ponto aqui neste versículo, que essa vida será bem sucedida. Então a árvore dá fruto no seu devido tempo, e sobre seus frutos espirituais produz uma vida justa, uma vida amorosa, uma vida que traz paz, uma vida que reflete paciência, e sobre o sucesso e prosperidade que vem de uma vida alinhada com Deus. Imaginemos uma árvore frutífera que cresce às margens de um rio. As suas raízes estão profundamente plantadas na água pura e ela constantemente produz frutos saudáveis e bons. Assim é a vida do justo.
uma vida que é nutrida pela palavra de Deus, uma vida que produz frutos que abençoam a si mesmo, a sua família e a todas as pessoas com quem ele tem contato, todos aqueles que estão ao seu redor. Assim como uma árvore traz refrigério para aqueles que se abrigam sobre ela. O versículo 4 diz: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, que o vento espalha. Então aqui uma vida em contraste com a estabilidade, com a frutificação do justo. Os ímpios aqui são comparados à palha, à moinha, ou seja, algo leve, algo sem suporte, sem robustez, sem raízes e facilmente levado pelo vento. A vida do ímpio, portanto, é instável, frágil e sem substância, pois ela está alicerçada em coisas temporárias e passageiras, ou seja, sobre o nada. Imagine uma folha seca sendo levada pelo vento. Ela não tem direção própria e ela é arrastada de um lado para o outro sem nenhuma firmeza. Da mesma forma, a vida é a vida do ímpio. Sem as raízes profundas em Deus, é uma vida instável e é também uma vida facilmente conduzida pelas circunstâncias e pela maldade. E o versículo 5 diz: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Este versículo nos lembra que, embora os ímpios possam prosperar temporariamente, no final eles não poderão permanecer, porque eles firmam a sua vida, os seus propósitos, seus projetos em coisas passageiras, coisas que não transcendem para a eternidade. O juízo de Deus é inevitável e os ímpios não terão lugar na congregação dos justos, como diz aqui o Salmo 1. A verdade final é que a justiça de Deus prevalecerá e aqueles que escolheram viver longe de Deus enfrentarão as consequências de suas escolhas. E é importante lembrarmos que na vida tudo é questão de escolha e de que há escolhas que nós precisamos tomar nesta vida que refletirão na eternidade. O versículo 6, o último versículo do Salmo 1 diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Este versículo encerra o Salmo 1 com uma afirmação de confiança e consolo. Deus conhece o caminho do justo. Ele tem um interesse pessoal nas vidas daquelas pessoas que o buscam. Ele está com essas pessoas, guiando-as e protegendo-as, conduzindo-as, como um pai amoroso faz com seus filhos. Por outro lado, o caminho do ímpio, diz aqui o texto bíblico, perecerá, ou seja, acabará em destruição, porque ele não fez o investimento correto enquanto em vida. Imagine uma estrada com dois caminhos, um caminho bem iluminado, seguro e guiado por sinais de direção, e o outro escuro, caminho cheio de obstáculos e sem uma saída. Deus conhece bem o caminho dos justos e os conduz como um bom guia turístico que conhece todas as rotas seguras. Já o caminho dos ímpios é como uma estrada sem luz, sem sinalização, sem direção, que leva ao nada e, no final, à destruição. Concluindo, o Salmo 1 nos apresenta duas opções de vida. O caminho do justo, que é um caminho fundamentado na palavra de Deus e que leva à verdadeira felicidade e prosperidade, que faz da vida dessa pessoa uma vida frutífera, uma vida que reflete alegria, paz, e o caminho do ímpio, que é um caminho instável, sem direção e que acaba em destruição. A pergunta que o Salmo nos faz é: em qual caminho você está? Você está buscando a direção de Deus
meditando em sua palavra, como diz aqui o texto, tendo prazer nela, refletindo nela de dia e de noite e caminhando em seus caminhos? Ou está sendo levado pelas influências do mundo, pelas tendências que não levam a lugar nenhum, sem raízes firmes? Que possamos escolher ser como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, firmemente enraizadas em Cristo, produzindo frutos que possam glorificar a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.